Eu relutei bastante para fazer esse vídeo, mas eu acho que eu preciso compartilhar. Falei até com a minha esposa, porque ela sabe dessa história. É uma história assim um pouco difícil de falar aqui, mas foi quando um cliente, ele chegou no escritório e ele confessou um crime. O dia que um cliente confessou um crime. Olha só, eu relutei bastante para fazer esse vídeo, mas eu acho que eu preciso compartilhar. Falei até com a minha esposa, porque ela sabe dessa história. É uma história assim um pouco difícil de falar aqui, mas foi quando um cliente, ele chegou no escritório e ele confessou um crime. E um crime que não é tão simples. E eu quero compartilhar esse vídeo aqui contigo para te mostrar que nem tudo é maravilhas. E que no mundo dos negócios, tanto no mundo da advocacia, você vai ter que enfrentar situações difíceis. A gente precisa tomar algumas decisões. Muitas delas não são fáceis, mas você precisa tomar decisões. Olha só, vou ter muito cuidado para falar sobre esse tipo de assunto aqui nesse vídeo. Estou fazendo um vídeo bem informal aqui, por isso me acompanhe até o final se você quiser entender um pouco mais sobre essa história e sobre como que foi o início, como que se desenvolveu e qual foi a nossa postura diante dessa confissão de um crime de um cliente nosso, certo? Então, me acompanhe até o final, que eu vou detalhar para você entender um pouquinho mais que lidar com negócios, lidar no mundo da advocacia, você vai ter que encarar algumas situações que muitas vezes você nunca espera. Eu não esperava essa situação, eu jamais esperava essa situação e eu tive que enfrentar junto com a minha sócia, a confissão de um crime bárbaro que eu quero narrar aqui para vocês. Essa situação ela ocorreu há mais ou menos há uns 3 anos atrás. Eu sou advogado desde 2017, a gente abriu nosso escritório, eu com mais 2 sócios, e a gente é um escritório full service, ou seja, a gente trabalha com várias áreas, cada um dentro das suas especialidades, só que lá no início a gente não tinha um determinado posicionamento e a gente trabalhava com vários tipos de cliente, né? E é normal para quem está começando, para você que está aí do outro lado, que está me ouvindo, se você está começando um negócio, se você está começando na advocacia, é normal que quando você esteja começando, você precisa angariar experiência e também gerar faturamento para o seu negócio. Por isso que você busca, né, todos os tipos de cliente, você fecha todos os tipos de negócio, você atua em várias frentes, na área criminal, na área civil, você ajuda empresas, você ajuda todo mundo que precisa, porque você precisa, né, criar sua autoridade no mundo da advocacia, criar sua autoridade com os seus clientes, para você ter experiência e principalmente para posicionar o seu negócio aonde você deseja. E foi assim que a gente começou. Hoje a gente tem um cenário um pouco mais diferente, ou seja, a gente tem algumas especialidades dentro do nosso escritório, nós temos mais pessoas trabalhando, nós temos advogados, parceiros, nós temos funcionários que hoje conseguem pulverizar as áreas e fazer os seus atendimentos. E dentro dessas áreas a gente atua na área de família também, né? Hoje a gente continua atuando dentro dessa área, a gente faz toda a parte de inventário, toda a parte de divórcio, toda a parte de regulamentação patrimonial, a gente cuida de toda essa parte familiar, né? E, na época, um cliente foi indicado para nós estarmos lá, né? A gente recebe muitos clientes de indicação, porque hoje a gente já criou um corpo, né? E acredito que para você aí do outro lado também, quando você faz um trabalho sério, quando você faz um trabalho honesto, você entrega resultado, você tem muitas indicações. E também a gente tem parceiros, outros advogados, né? Contadores, pessoas que indicam o nosso trabalho, assim como a gente também indica o trabalho de outras pessoas. E nesse dia a gente recebeu uma indicação de um outro colega e ele mandou um cliente lá para o escritório. E esse cliente ele chegou para tratar de divórcio, ou seja, ele estava fazendo um divórcio com a sua esposa, ele estava buscando então organizar essa parte patrimonial, ele tinha que organizar a parte também de pensionamento, de guarda, de visitação, porque eles tinham filhos, e até então estava tudo ok, estava tudo correto, a gente tratou juridicamente esse caso, tudo da forma como a gente sempre conduziu, até que veio uma notícia muito desagradável. Antes de eu te contar tudo o que aconteceu nesse momento, eu gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal. Aqui no canal a gente compartilha sobre o mundo jurídico, sobre o mundo dos negócios. Eu gosto aqui de entregar cases, né, e histórias reais como essa que está acontecendo aqui, para que a gente possa captar insights, tudo com o objetivo de que você possa prosperar e possa enfrentar os desafios do empreendedorismo aqui no nosso Brasil. Então, se inscreve aqui no canal, que toda semana eu posto um conteúdo novo aí para que a gente possa estar aprendendo, porque eu aprendo também quando estou publicando conteúdo aqui para vocês. Conto contigo. Olha só, esse cliente veio então para fazer esse atendimento, então ele contou para mim, para minha sócia, né, e nós estávamos então escutando a história dele, escutamos a história do relacionamento dele, quanto tempo eles estavam.
Era uma família humilde, não era um cliente que tinha muita riqueza, mas era uma família humilde e ele estava buscando resolver aquela determinada situação. Então a gente explicou quais seriam os passos, né? A gente pode buscar fazer o divórcio de forma extrajudicial. No caso deles, né, não poderia porque eles tinham filhos menores, então teria que ir para a via judicial para fazer essa dissolução. Hoje já mudou um pouquinho essa realidade também. Naquela época precisava ir para a via judicial para fazer esse divórcio, ter homologação, passar pelo Ministério Público porque eles tinham filhos menores, né? Então a gente passou toda essa orientação, durou aí uma hora e meia, e ele contou sobre o relacionamento dele e a gente ativamente ouviu, como todos os outros casos que a gente ouve. A gente passou nossa proposta de honorários para ele acabou saindo, disse que ia verificar, porque ele também tinha que conversar com a sua ex-mulher se eles iam fazer um acordo, né, fazer e só buscar homologação na via judicial, ou se eles iam discutir o patrimônio, porque eles tinham uma casa, eles tinham um carro, tinham algum investimento em dinheiro também. Então, eles tinham que discutir sobre isso. E até aí, tudo bem, né? O cliente veio, pegou a nossa proposta, foi lá para discutir com a sua esposa. Só que nós recebemos uma semana depois, 15 dias depois, mais ou menos, a gente recebeu um WhatsApp dele no escritório e ele pediu para marcar novamente uma reunião com nós e nós prontamente marcamos, né? Acreditando que nós iríamos fechar com o cliente, né, para dar o próximo passo, porque ele já havia conversado com a sua esposa, nós marcamos um atendimento e aí que tudo aconteceu. Esse cliente, então, ele chegou no escritório no dia que a gente tinha marcado com ele e ele já chegou com uma postura bem diferente da primeira vez que a gente tinha conversado com ele. Ele já chegou bastante nervoso, bastante ansioso, né? Ele estava buscando algumas alternativas. E aí que tudo começou a se desenrolar, tudo começou a acontecer. E quando ele começou a contar, a falar sobre o divórcio, que ele tinha comentado com a sua esposa sobre isso, ele veio com um assunto um pouco mais delicado, né? Ele havia então comentado que a família, né, da sua esposa, né, eles estavam indo atrás do trabalho dele, perseguindo ele, né, isso é a história que ele nos contou, porque eles estavam extorquindo ele, pedindo dinheiro, pedindo que ele desse um carro, pedindo que ele depositasse aí naquela época 30 mil reais para eles, por causa de uma série de circunstâncias, ele estava bem descontrolado, assim, ele não conseguiu, ele estava pisando em ovos, né, naquele linguajar comum, para falar ou não falar para nós sobre essa situação, e então ele estava um pouco nervoso com isso, e ele mencionou, né, a gente perguntou, tá, mas por que que eles estão pedindo, por que que ele está fazendo isso, não é só nós resolver o divórcio aqui, é bem tranquilo, e ele estava bastante nervoso, ele estava incomodado, né, parecia que ele precisava falar aquilo, e ele falou então que ele tinha praticado um ato, né? Não vou descrever aqui porque até eu sinto repugnância disso. E com a sobrinha dele, né? Com uma guria de 12 anos, que ele tinha praticado um ato que já havia acontecido mais algumas vezes. E ele mencionou então que a família estava perseguindo ele, ameaçando através desse fato. Ele desse um dinheiro para eles em troca deles não denunciar. E aí que vem vários questionamentos, né, sobre uma circunstância como essa. Primeiro, a repugnância total ao ato dele, a essa condição que ele estava expondo ali, de fato, para mim, uma reação assim extremamente absurda. Eu, de fato, não fiquei sem nenhum tipo de reação, porque a gente não está esperando isso. E a parte criminal a gente não atua, até hoje a gente não faz essa parte, né? Então, para nós foi algo que foi muito delicado ouvir. A gente ficou sem reação, né? Ele continuou contando o ato ali que ele estava fazendo e como que se deu isso e como que a família estava agindo, né? Então, os avós dela, né? Os pais dela estavam exigindo então dinheiro em troca de não denunciar isso. Então, aqui eu me questiono, né? Eu fiquei de tudo isso. A grande pergunta foi: ele tem uma conduta totalmente reprovada, né? Um absurdo que ele falou, o ato que foi cometido aí. Mas e a família que estava buscando, né? Extorquir ele, extorquir dinheiro dele, perseguindo ele, né? Em vez de denunciar diretamente ele, porque é um crime. Estava buscando indenização, estava buscando dinheiro, estava buscando para não denunciar ele. Olha que absurdo isso, né? Então esse foi o dia que ele que confessou isso. Eu fiquei sem reação nenhuma. Acabou que a partir daquele momento a gente bloqueou qualquer tipo de contato, a gente não deu sequência na contratação dele, a gente não decidiu não cuidar desse caso, até porque de fato não era algo que a gente tinha expertise para trabalhar, e também o jeito que ele falou, como ele expôs isso, né, o próprio ato em si,
para nós foi muito difícil de lidar naquele momento e a gente decidiu cortar totalmente relações com esse cliente. Depois disso, de fato, não sei o que aconteceu, não sei se a família denunciou, de fato entregou algum dinheiro, a gente buscou não ter mais contato com essa pessoa, então ele não foi mais nosso cliente naquele momento em virtude dessa situação. E olha só, escutar uma confissão dessa não foi fácil. Eu fiquei remoendo isso por vários dias emocionalmente, né, entendendo por que que essas coisas acontecem, por que que isso é praticado, uma pessoa totalmente descontrolada praticar um ato contra uma criança menor de idade, né, um ato sexual, e isso de fato faz a gente refletir sobre o nível, né, que os seres humanos estão hoje. E principalmente pela família, tá extorquindo o dinheiro dele em vez de denunciar e buscar fazer justiça e buscar preservar a condição da criança também, buscar dar assistência para ela através desse tipo de situação, em vez não, estão buscando uma indenização por dinheiro. Do outro lado, eu quero saber de você aqui nos comentários. O que você faria se ouvisse uma confissão dessa? Qual seria o seu ato? Conta aqui para mim. Eu sei que todo mundo precisa de defesa, eu sei que todo mundo tem direito a acessar a defesa, mas tirando a parte jurídica, a parte pessoal, como que você agiria numa situação como essa?